Então, bom dia a todos. Sou o professor Edson Rodrigo Schlosser, da Universidade Federal do Pampa, e vou apresentar aqui, nessa plenária aqui, um projeto que a gente vem desenvolvendo há um bom tempo, lá na universidade, que é o projeto Circuito em Elementos Concentrados, aplicado na reconfigurabilidade do diagrama de radiação de redes de antenas instaladas em veículo aéreo não tripulado. Então, esse projeto, nós iniciamos, né, aproximadamente em 2014. Ele já está passou por diferentes estágios, né? Então aqui o que eu vou apresentar já é um estágio mais avançado, né? Então o projeto passou por diferentes propostas que eu vou comentar ao longo da apresentação. Hoje, então, o projeto ele visa aplicações na região em que a universidade está inserida, né? Então, aqui, mais especificamente, aplicações em lavouras de arroz, né? Então, Alegrete, Uruguaiana, a região da fronteira do estado do Rio Grande do Sul, é uma região responsável pela grande parte de produção agrícola, né? Da semente basicamente do arroz, né? E com a inserção na universidade nessa região, a gente busca, então, aplicações dentro da onde a universidade está inserida, né? Então, nessa imagem a gente consegue ver uma aplicação de VANT, então, na agricultura, onde na imagem à direita a gente consegue ver uma estação de solo, e aí nós temos o VANT ali. E existem algumas empresas no país e também na região que prestam serviços de imaginamento de lavouras, de tal forma a fazer o quê? Fazer um planejamento e melhorar a eficiência da produção, né? Então, hoje lá, antes de começar o cultivo, é feito um mapeamento, então, da superfície de solo, em que, como a base do plantio ela é feita com irrigação, né? Então, a gente acaba fazendo na imagem do centro ali, né? O arroz irrigado. Então, a gente acaba criando o que eles chamam de taipas. E essas taipas, então, eles acabam, antigamente, se fazia o nivelamento da lavoura, horas de operação de tratores e tudo mais, custo de pessoas, custo de implementos agrícolas, consumo de combustível, horas trabalhadas, e hoje para nivelar o solo, e hoje não, é feito as taipas, onde entre duas taipas, né, se tem um nível praticamente uniforme, né? Então você acaba reduzindo, então, o tempo de homem e máquina, né, na lavoura para conseguir deixar a área o mais plana possível, de tal forma que a água permaneça do mesmo nível, né, ou quase do mesmo nível, dentro de entre duas taipas. Então, a gente consegue ver algumas imagens. Então, aí o VANT ele sobrevoa a área, determina a declividade do solo, traça rotas inteligentes aonde as taipas serão feitas ao longo da lavoura, e posteriormente, com uma rota definida, então, pelo sistema de navegação, ele sabe por onde ele tem que percorrer a taipa. Ah, tá. A gente não tá. Tá bom, obrigado. Então a gente consegue ver que ele vai percorrendo, né? E vai desenvolvendo, então, fazendo essas taipas ao longo da lavoura. Então essa é o principal aplicação aí que nós visamos. Então, para começar essas grandes áreas, então nós estamos falando de latifúndios, né? Então, tem proprietários de lavouras que plantam 20 mil hectares de arroz naquela região. Então, são áreas bem extensas. Então, você tem a necessidade, então, de fazer voos em áreas longas, né? Então, a nossa ideia é melhorar o enlace de comunicação, atuando principalmente em antenas na estação de solo, não nesse momento, mas sim nas antenas embarcadas. E, consequentemente, nós vamos melhorar nos enlaces de comunicação, atuando basicamente nas antenas. Então, aperfeiçoando o ganho e diminuindo a interferência com outros sistemas de comunicação. Então,
Os drones, hoje eu falei um exemplo de aplicação, que são as taipas, a definição das rotas onde as taipas serão construídas, mas ele também pode ser utilizado para definição de áreas que requerem uma adubação extra ou herbicidas, onde serão passados venenos, né, para controle de pragas e assim por diante. Então aqui vai ser apresentado o projeto de uma antenas embarcadas em vantes e, consequentemente, depois os circuitos de reconfigurabilidade do campo irradiado. Então o projeto como um todo começa pelo modelo CAD do avião. Então, primeiramente, a gente tem que saber aonde que esse projeto vai ser aplicado, onde essas antenas e circuitos serão instalados, termos posse, então, do modelo do avião, para poder identificar os diferentes materiais utilizados. Então, hoje nós temos um modelo que foi utilizado pela equipe que a Unipampa possuía, que era a equipe de aerodesign. O viés deles inicial era a participação em São José dos Campos, naquela SAI Brasil que tem. Então, a partir disso, eles proporam um modelo de uma estrutura de vante, e, consequentemente, a gente conseguiu com eles esse modelo e a gente vem fazendo esses estudos em cima disso, porque lá a ideia inicial era participar no futuro da classe Advanced, onde você propõe diferentes, desde sistemas, estrutural, comunicação e tudo mais. Então, esse foi o início de tudo, né? Depois a gente acabou migrando para aplicações regionais. Então, a primeira coisa é identificar os materiais utilizados. Segundo, então, é especificações de projeto, né? Então, a gente tem isso mais focado às antenas. Então, geometria, que a gente vai utilizar, a polarização para o sistema de comunicação, a frequência, a banda de operação e o diagrama de radiação. Posteriormente, então, projeto de simulação eletromagnética. Então, hoje a gente utiliza as ferramentas da ANSYS, onde aquele modelo que foi desenvolvido, por exemplo, em ferramentas mecânicas, ou a gente acaba inserindo no software de simulação eletromagnética. E, posteriormente, a análise inicial que nós fizemos era onde essa antena, que tem essas especificações, vai ser embarcada no modelo. Então, por exemplo, ela vai ficar mais na frente da aeronave, ela vai ficar na asa da aeronave, qual é a posição? Então, o primeiro estágio, o start inicial, né, foi definir aonde que é a melhor posição para se instalar essa antena, de tal forma a reduzir o impacto da estrutura nos padrões de radiação da antena. Então, na época, a gente investigou próximo do motor, no boom, a parte traseira da aeronave, a parte inferior da aeronave, e a gente começou a avaliar que, por exemplo, o motor é metálico, impacta significativamente. Esse vante, eu acabei esquecendo de comentar, a grande parte dele então, a gente tem o trem de pouso, o boom e o motor, que são metálicos. A maioria dele é madeira balsa, né? E tem algumas estruturas de polietileno. Então, a gente acabou inserindo esse modelo no software ANSYS HFCS, caracterizou esses materiais, de tal forma a trazer um modelo mais realístico possível para a minha análise eletromagnética. Com isso, a gente investigou as posições no avião, e nós chegamos na conclusão que abaixo da asa era a melhor posição, de tal forma a termos a menor impacto possível nos padrões de radiação, nos diagramas de radiação da antena embarcada. Então a gente instalou inicialmente uma antena deste lado e uma antena do outro lado, então uma de cada lado da aeronave. E aí começou a surgir alguns problemas aí, por exemplo, de fator de rede, diagrama de radiação com rating lobes, devido ao corpo do avião ser largo em termos de comprimento de onda. E aí, no diagrama de radiação, começaram a surgir nulos. E aí houve um estudo, vamos separar do ponto de vista eletromagnético ambas as antenas. Então a gente propôs essa estrutura metálica lateral da aeronave, que funciona como um plano refletor. Então, isso eu consigo diminuir o acoplamento, praticamente reduzir ao máximo, né, o acoplamento entre duas redes de antenas. Então, entre as redes de antenas. E aí a gente optou por trabalhar com antenas isoladas. Então, uma antena da asa esquerda e uma outra antena na asa direita. Então, duas antenas independentes no avião.
trabalhando com isso, a gente consegue ver um determinado padrão que eu vou mostrar mais para frente. E aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar com uma questão de reconfigurabilidade. Então, o primeiro projeto, na verdade, foi um elemento simples. A gente via alguns pontos no diagrama de radiação que a gente não... o campo praticamente tinha baixa radiação em algumas regiões de cobertura. E aí nós propomos uma rede de antenas para corrigir isto. Primeiro projeto, a gente optou por uma distribuição uniforme da potência irradiada para cada uma do semiplano de cada asa. Então, tu tem a parte frontal do avião, nesse semiplano, uniformemente, essa outra rede de antenas que ficava na segunda asa, pelo outro semiplano, uniformemente a distribuição de potência. Esse foi o primeiro projeto lá em 2015. Posteriormente, a gente começou a trabalhar com a questão de reconfigurabilidade, trabalhar com feixes chaveados de tal forma aumentarmos o ganho, né, da rede de antenas, e é o que vai chegar no ponto hoje. Então, a gente passou por diferentes estágios para chegar até aqui. Então, nós temos aqui, olhando em uma das asas, 4 elementos. Então, hoje nós estamos com 4 antenas do tipo monopolo. O plano, então, tem um plano refletor da rede de antenas e um plano lateral, então, para evitar o acoplamento mútuo com a outra rede de antenas que está do outro lado, na outra asa da aeronave. Então, como a gente está trabalhando com reconfigurabilidade, e o diagrama vai mudar dinamicamente, que eu vou falar mais para frente sobre isso, a gente precisa determinar os coeficientes de excitação de cada uma das antenas, que compõem cada uma das redes. Então, qual é o formato de diagrama que a gente pretende? Então, a gente especifica, e para chegar naquele formato, a gente tem que saber os pesos, as amplitudes e as fases de cada uma das tensões incidentes em cada um dos elementos. Para fazer isso, a gente já utilizou diferentes algoritmos. Por exemplo, otimização por enxame de partículas, algoritmo genético, e o último aqui abordar nesse trabalho é o GWO, que é otimizador de lobos cinzentos. Mas todos são meta-heurísticas, o princípio é muito parecido, de forma que ele funciona, e todos otimizam uma função objetivo, que muitas vezes a gente acaba adaptando, evoluindo essa função objetivo com o passar dos trabalhos, né? Então, basicamente, para ter um determinado campo, eu tenho que saber as amplitudes e fases de cada uma daquelas antenas. E é isso que a gente vai mostrar aqui, a partir do processo de otimização, e depois qual foi o circuito proposto para entregar essas amplitudes e fases que a gente otimizou. Então, tem desde simulação, modelagem e projeto, que eu vou mostrar aqui para vocês. Posteriormente, então, a parte do projeto circuito de RF, que é um dos canais aqui para uma dessas antenas, que é o projeto proposto, que eu vou falar mais para frente. Posteriormente, então, após realizarmos a simulação eletromagnética desses circuitos e validarmos em nível de simulação eletromagnética o diagrama de radiação, a gente vai para a construção dos protótipos e depois para as medições, então, do diagrama de radiação, dos parâmetros S dos circuitos e do diagrama de radiação da antena. Tá? Pode passa aqui? Não. Travou aqui, agora passou um monte. Então, neste trabalho, a gente propõe o projeto de uma rede de antenas, né, 2 redes de antenas, mas como elas são idênticas, então uma rede de antenas, composta por circuitos que controlam o apontamento do diagrama de radiação para aplicações em veículos aéreos não tripulados. O projeto foi desenvolvido na faixa de 2,4 GHz e as simulações eletromagnéticas foram realizadas, né, no ANS Electronics, o HFSS. E os coeficientes de excitação dos elementos da rede foram, né, determinados pelo algoritmo otimizador do lobo cinzento. Pode passar, por favor. Não está funcionando aqui. Então, como eu falei, o modelo que a gente utiliza hoje foi utilizado nas competições. Esses monopolos aí foram projetados para operar em 2,4 GHz na frequência central. Aqui nós temos a imagem real do avião. Aqui nós temos o esqueleto, basicamente, porque isso aqui é revestido por um material extremamente fino, então, do ponto de vista eletromagnético, nessa frequência, ele pode ser desprezível. Então, nós temos a parte estrutural da aeronave, nas 3 vistas, e as 2 redes de antenas.
A rede aqui com 4 elementos, a rede 1 e a rede 2 com mais 4 elementos, ambas instaladas abaixo de cada uma das asas da aeronave. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, nós informamos para o algoritmo que nós implementamos, né, qual é o formato do diagrama de radiação que nós desejamos, e o algoritmo, de forma inteligente, né, busca esses coeficientes que nós devemos excitar, né, aplicar nos terminais das antenas, de tal forma a reproduzir o diagrama. Então, o otimizador Lampo Cinzento, basicamente, ele é um algoritmo, uma meta-heurística, que nós temos que definir 3 principais, que ele chama de lobos, né? Mas poderia ser uma partícula, ou quem trabalhou com algoritmo genético já poderia ser um cromossomo. Isso depende do ponto de vista do algoritmo que a gente está falando. A gente poderia fazer uma analogia entre as diferentes técnicas. Ele define as 3 melhores soluções. E, posteriormente, ele tem um conjunto de soluções. Aí ele pega as 3 melhores soluções e utiliza essas 3 melhores soluções para atualizar todas as soluções que tem. Então, à medida em que se faz essa busca global, ele acaba migrando por um mínimo local, e a gente diz que esse mínimo local da função objetivo pode ou não ser, dependendo se ele ficar preso num mínimo local, né, que essa solução é boa ou não para a nossa aplicação e atender o objetivo. A técnica consiste em avaliar uma função objetivo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, aqui nós temos como que é feito? É feita a média, então, das posições. O que é uma posição? Posição nada mais é que um vetor que contém o quê? Todas as amplitudes e todas as fases que nós desejamos obter e que atendem aquela função objetivo. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a média aqui dos 3 primeiros lobos, alfa, beta e delta lá. É feita a média das posições espaciais, né? E cada posição espacial é descrita nesse formato. O que nós temos aqui nesse vetor? Nós temos a amplitude da antena 1, a fase da antena 1, a amplitude da antena 2, fase da antena 2 e assim sucessivamente. Nós temos 4 antenas, a gente opera de maneira independente, não precisamos ter uma otimização com 8 antenas simultâneas, nós trabalhamos com casos separados, cada uma então determinando essa amplitude e fase. O que eu faço? Eu pego essas amplitudes e fases, aplico na expressão do campo elétrico, né, de uma rede de antenas, onde lá a gente já considera o diagrama ativo do elemento, de tal forma a levar em consideração o acoplamento mútuo entre as antenas. Então, o que acontece? Eu trabalho aqui com uma interface entre software e minha ferramenta. Então, lá no software eu consigo extrair os meus diagramas ativos, eu pego esses meus diagramas ativos, eu levo para a minha ferramenta, eu otimizo com o meu algoritmo, que eu propus, através da modelagem, através da minha função objetivo. Eu obtenho os coeficientes, aplico no software e o diagrama fica idêntico. Ele fica perfeitamente otimizado. Então, a gente consegue modelar perfeitamente o problema. Tá? Fazendo essa combinação entre os dois. Tá? Então, aqui tem a forma que o algoritmo opera, média, aí determina as posições, e aí começa a fazer uma interação de posição, de diferença, as posições das possíveis soluções, as soluções vão migrando ao longo do processo iterativo, até chegarem todos convergirem para uma única solução, e aquela solução essa solução pode ser uma ótima ou não, depende se ficou preso ou não num mínimo local. Então, hoje, como que a gente faz, tá? A otimização é baseada no erro do campo. Então, eu digo para o meu problema, para o meu algoritmo, ó, eu quero esse diagrama de radiação, ou com essas características, e ele vai buscar, então, através do equacionamento matemático e do equacionamento do método de otimização, quais são as fases, que vai produzir um diagrama mais próximo daquilo que eu especifiquei.
Essa função objetivo pode envolver diferentes variáveis. Hoje a gente trabalha com um processo de otimização de razão axial, junto com diagrama de radiação, junto com coeficiente de reflexão. A gente consegue cada vez modelar mais espaçamento entre os elementos. Aqui é uma variável fixa, o espaçamento, mas poderia ser uma variável a ser otimizada. Então, nós que definimos o grau de complexidade da minha função objetivo que o meu otimizador vai otimizar, basicamente. Então aqui é basicamente o cálculo do erro entre o diagrama especificado e o diagrama calculado em tempo real no processo iterativo. Então aqui a gente tem 4 casos de apontamento. Então, para aquele sistema de geometria, aquele sistema de coordenadas que eu mostrei anteriormente, então aqui a gente tem um máximo em 90 graus, um máximo em 110 graus, um máximo em 140 graus e outro máximo em 180 graus. Então eu tenho o máximo do meu lóbulo principal, tenho a região dos meus lóbulos secundários, e eu tenho que otimizar, minimizar a região dos lóbulos secundários, então diminuir a irradiação para regiões indesejadas, e concentrar o meu campo na região que eu quero apontar. Então, basicamente, nós vamos ver daqui a pouco um diagrama tridimensional, quais fica mais intuitiva essas direções que eu especifiquei, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, como que ela é do ponto de vista eletromagnético no avião, que aí fica mais fácil de interpretar o que a gente está fazendo. E aqui é o processo, a redução do erro da função objetiva à medida que nós temos o processo iterativo. Então, o processo iterativo atua em cima do quê? Da minha modelagem, avaliando minha modelagem, junto com a técnica dos lobos cinzentos lá, que atualiza essas posições em tempo real. Para esses casos que nós especificamos, nós temos os diferentes amplitudes aqui em dB. Então, por exemplo, se eu quero o caso 1 lá, um feixe nessa direção, eu tenho que colocar essa amplitude em dB na antena 1, na antena 2, na antena 3, na antena 4, e essas fases. Então, com isso, meu diagrama de radiação vai apontar para a região, direção desejada. Tá? Aqui nós levamos vantagem, se a gente parar para analisar aqui, nós temos uma cobertura máximo em 90 para máximo, no caso 4, para 180 graus. Então, a gente pode ver, a proposta é uma rede de antenas que cobre 180 graus. Mas aqui os maços só variam de 90 a 180, e o restante, né? Aqui a gente tem uma estrutura que ela é simétrica. Então, no momento em que eu apontar para 90, eu tenho um apontamento lá para 180. Quando eu apontar para 110, eu tenho um outro lóbulo no outro quadrante. E assim por diante, exceto dos 180 graus, que aí as duas parcelas se unem na mesma direção, que é ao longo da asa da aeronave. Então, a gente vai acabar vendo isso da forma tridimensional em instantes. Pode passar, por favor. Então, aqui é só para a rede 1. Tá? Então, o caso 1, a gente consegue ver na figura A. Então, é para frente e para trás da aeronave. A irradiação, o campo, onde a gente consegue ver a concentração em vermelho. A radiação para frente e para trás da asa, no diagrama polar, corresponde à curva em azul. Né? Um corte no plano azimutal. Na figura B, a gente vê o diagrama em vermelho. Todos eles estão normalizados. Tá? No C, o diagrama em preto. E em D, o diagrama em verde. Então, a gente consegue ver os apontamentos do feixe. E a gente pode fazer o quê? Essa reconfigurabilidade, esse chaveamento entre feixes. Então, nós temos aí ao longo da asa um ganho aí de 12, 13 dBi nesse sistema. E aí, claro, devido às características, a gente acaba perdendo um pouquinho para frente e para trás da aeronave desse ganho, mas é muito pouco. Tá? Ali eles estão normalizados, não tem como ver isto, mas acreditem. Tá? Então, nós temos 4 possibilidades de feixe. O pior caso seria essa região que tem uma queda, né, no ganho, né, que é aproximadamente uns 3 dBs aqui, que é a intersecção entre os dois feixes adjacentes. Tá? Mas se a gente olhar, no pior caso, é 3 dB. Tá? Então, essa rede que fica em uma das asas, que é a rede 1, fica responsável pela cobertura chaveada de um semiplano. E a outra rede do outro semiplano. A gente consegue ver que, por exemplo, o caso 1 de ambas as redes, ele é sobreposto. Então, poderia ser, a gente opta, nesse caso, se a gente vai querer só acionar a rede 1 ou só a rede 2. A gente pode descartar o acionamento de uma das redes. Né? Então, o que nós temos até o momento? Nós temos uma
uma rede de antenas, onde já foi resolvido vários problemas de fator de rede, onde foi modelado o acoplamento mútuo, onde foi modelado o diagrama, onde a gente teve uma supressão de a gente teve uma minimização de lóbulo secundário, onde a gente apontou o diagrama numa determinada direção através da modelagem. E aí a questão é, como que nós vamos tornar isso físico? Que essa é a questão. Então nós propomos hoje, comercialmente, como que poderia ser feito? Primeiro, quando se fala em reconfigurabilidade, é um pouco mais complicado do que, né? Se nós temos um diagrama definido de uma rede de antenas, a gente pode projetar um alimentador em microfita, fixo, com divisores de potência, linhas de atraso, e o diagrama fica lá, né? Posso selecionar entre uma rede 1 e a rede 2 através de uma chave DRF. Só que quando a gente tem reconfigurabilidade, aquele circuito ele é fixo, e aí a gente tem que mudar ele de alguma forma. A gente pode utilizar um defasador, um atenuador variável, um atenuador para fazer o controle das amplitudes, um defasador para fazer o controle das fases, mas a questão é que, se a gente busca uma solução de baixo custo, isso não é vantajoso. Então, a gente definiu o que nós vamos aplicar, qual o mecanismo, qual o dispositivo que a gente vai aplicar para realizar o controle das amplitudes e fases, depende do meu custo final. Então, como aqui nós temos uma limitação de feixes, são 4 feixes de cada semiplano, não faz sentido a gente usar um atenuador e um defasador digital de 4, 5 bits, tá? Com né, a gente teria uma capacidade bem mais ampla, se a gente tem um número de feixes bem mais limitado. Então, não tem esse motivo. Ainda mais que esses componentes são bem mais caros. Então, se a gente falasse de 8 elementos, hoje na faixa, um defasador deve estar na faixa de 300, 400 reais. Um defasador. Nós teríamos 8 defasadores. Nós teríamos 8 atenuadores. Então, se a gente quer uma aplicação de baixo custo, isso já começa a impactar no meu valor final. Aí nós propomos, então, uma arquitetura, nova, tá? Baseada em chaves de RF, que o custo uma chave de RF, o custo é bem mais baixo. R$20 uma chave de RF, basicamente. 15, R$20, dependendo da quantidade que a gente compra. Então, cada rede de antenas, ela demandaria, né, 8 chaves de RF, então nós teríamos 16 chaves de RF, e entre esses pares de chaves de RF, nós teríamos uns circuitos atenuadores e defasadores, baseados em elementos concentrados, que aí vem o título dessa apresentação. Então, basicamente, são redes TIP, compostas por resistores, indutores e capacitores, que nós modelamos e implementamos. Então, basicamente, esses circuitos atenuadores e defasadores é que vão controlar minhas amplitudes e as minhas fases que eu otimizei com o meu algoritmo. Então, supondo aqui, o que acontece? Nós temos aqui conectado ao meu RX, nós dividimos igualmente essa potência com a mesma amplitude e fase para cada um desses canais. O sinal entra e aqui ele pode ser selecionado entre 4 canais. Então, lá nós tínhamos 4 soluções. Aquelas 4 soluções estão aqui, tá? Então, no caso 1, o que nós teríamos que fazer? Selecionarmos essa linha aqui para a antena 1, essa linha aqui para a antena 2, essa linha aqui para a antena 3 e essa linha aqui para a antena 4. Com isso, a gente aplica a amplitude de fase na antena 1, amplitude de fase na antena 2, amplitude de fase na antena 3, amplitude de fase na antena 4, que nós calculamos através desses circuitos que estão ali dentro. Se nós queremos o caso 2, nós mudamos digitalmente através apenas de 2 bits, que isso é uma grande vantagem, né? Nós temos aqui 2 bits apenas para fazer 2 bits para cada rede, teria mais 2 bits na outra rede e mais 1 bit para selecionar entre uma das redes. Mas esses 2 bits dessa rede podem ser os mesmos bits utilizados na outra rede. E aí demandaria apenas 1 bit adicional para selecionar quais das redes. Então nós poderíamos ter apenas 3 bits. 3 bits para realizar o beamform, basicamente, ou a reconfigurabilidade de feixe de todas as direções possíveis da aeronave. Se nós fôssemos utilizar um defasador digital e um atenuador digital, cada atenuador teria 4 bits, no mínimo, para ter uma resolução boa. 4 bits, cada defasador 4 bits. Então, cada antena demandaria 8 bits. Cada antena. Nós estamos falando de 4 antenas
8 antenas ao todo, né? Então a gente reduziu drasticamente a quantidade de bits, porque a gente, consequentemente, na minha CPU ali, que vai realizar o processamento da informação e vai fazer o controle digital dessas saídas. Então a gente consegue reduzir significativamente. Outro ponto importante aqui é que essas chaves são espelhadas. Então nós temos que... A gente utiliza tudo aqui. Até lógica booleana. Tá? Então a gente tem aqui um bit barrado aqui em cima, porque como elas são espelhadas, a gente teve sorte, né? Na hora de fazer o mapa lá a gente viu, só precisa barrar um bit. Mas a lógica poderia ser bem mais, assim, mais complexa, né? Então tem portas lógicas envolvidas aqui para poder selecionar a saída 1 e a entrada 4 lá. Como os bits são paralelos, eu tenho que barrar ele, tá? Um ponto bem importante, tá? Esses trabalhos todos para motivar o pessoal da iniciação científica foram desenvolvidos por alunos de IC. Não tem aluno de mestrado envolvido nesse trabalho. Então foram 2 ou 3 trabalhos de iniciação científica ao longo do tempo. A gente propôs os canais, a gente propôs também o divisor de potência, tá? Então, os circuitos atenuadores, tá? Eles partem de... Atenuadores e fazedores partem de 2 estruturas, bem simples. Uma estrutura T e uma estrutura π. Então, essa estrutura P e π está dentro daquele quadripolo, que vai ser caracterizado por uma determinada impedância característica Z0. E aí, o que nós temos? Como nós temos um quadripolo, nós temos 4 parâmetros dessa matriz 2×2. E esses parâmetros têm uma amplitude e uma fase. E é ali que nós vamos atuar. Nós vamos determinar matematicamente qual é a amplitude e fase, ou seja, nós vamos aplicar as condições de contorno, basicamente. Eu vou falar assim, eu quero que o sinal entre nesse circuito e ao sair do circuito decaia 2 dB, 1 dB, meio dB, 0,9 dB, e de fase, tantos graus, né? Então a gente busca um circuito que está lá dentro. E ao mesmo tempo que defase e atenue, mantenha o circuito casado, né? Então tem algumas condições que a gente aplica. Então a gente olha para esses parâmetros e diz, eu quero que aquele parâmetro S11, por exemplo, seja tal, o S22 seja tal, nesse caso 0, e os parâmetros S12 e S21, como o circuito é recíproco, né, eles vão ser iguais e tem uma determinada amplitude, uma determinada fase. É isso basicamente que a gente faz. Então a gente aplica as técnicas dos parâmetros S, né, que é conhecida. Pode... E aí nós chegamos nas seguintes expressões para a rede T e π, para os resistores envolvidos, que são os circuitos atenuadores, né? Então, através da expressão 11 e 12, nós conseguimos calcular os valores da figura A, 10A, e as 13 e 14 da figura 10B. Tá? Então, ele envolve o quê? Basicamente, como o atenuador, a finalidade dele não é de fasar, então a fase é 0, né? Aquele valor, aquele parâmetro anterior fica puramente real, e nós temos valores reais retornando aí nesses componentes, é óbvio, né? Por isso que a gente tem o modo dos parâmetros de transmissão, apenas essas equações definidas. Aqui nós temos os gráficos sendo traçados de lado esquerdo, então, os valores dos resistores da rede T, lado direito também da T, né? R1T que é igual a R3T, o R2T que é diferente, e lá da rede π, do atenuador, a gente produziu uma atenuação de 1 a 10 dB, e a gente quis ver o comportamento e os valores comerciais desses próximos comerciais desses componentes, né? Então a gente consegue ver aí os valores da resistência conforme a atenuação desejada. Não é muito crítico aqui, para o atenuador, mas para o defasador ele é bem crítico, vou discutir isso um pouquinho mais para frente. Pode passar. Então aqui a gente tem o defasador. Todos os projetos de defasador a gente prioriza por capacitores, né? Indutor, ele tem um problema associado à frequência de ressonância. Nós estamos em 2.4 GB, já é uma frequência, posso dizer, desafiadora, né, professor Marcos Heckler? Já não é muito simples. A gente tem que compensar efeitos, dependendo do valor do componente, a frequência de ressonância ela já fica abaixo da frequência do meu projeto. Então nós temos que selecionar a faixa de valores dos componentes e a tecnologia e o tamanho do componente, pensando também lá na frente na construção. Então aqui as expressões para calcular, que nós deduzimos, expressões para calcular os capacitores, e os indutores do circuito, o indutor do circuito, basicamente.
Vale ressaltar que, como nós priorizamos capacitores, então são 2 capacitores série e um indutor paralelo. Essa topologia, como está apresentada aqui, ela permite fazer um controle de fase de 0 até 180 graus. Tá? Se nós fôssemos colocar 2 indutores em série e um indutor e o capacitor em paralelo, a gente também conseguiria nessa faixa, se não me falha a memória. Se nós invertermos, aí nós, se a gente quer realizar o controle de menos 180 a 0, aí nós precisamos usar uma outra topologia. Se uma topologia passa alta, a gente precisa usar uma topologia passa baixa. Que é essa aqui, 2 capacitores e um indutor. A gente também poderia utilizar 2 indutores e um capacitor série, mas a gente prioriza capacitores. Então, um defasador, topologia π, permite a variação de fase de menos 180 até 0 graus. Então, basicamente, com ou a rede T ou a π do atenuador, a gente controla a amplitude. Com a rede π, né, a gente controla a fase de menos 180 a 0. Ou com a rede T, a gente controla de 0 a 180. Então, a gente tem um controle de 360 graus da fase e temos um controle da amplitude aí. Tá? E é isso que a gente busca agora para cada um dos casos, para cada um otimizado, sintetizado através do GWO, a gente busca o circuito agora resultante. Aqui é uma curva bem interessante. A gente consegue ver aqui a capacitância e o valor da indutância. Tá? A indutância, na faixa de 2.4 GHz, a gente já fez várias análises, a gente olha também o datasheet dos fabricantes, a gente consegue ver que a frequência de ressonância decai significativamente à medida que o valor do componente aumenta. Então a gente meio que define que o valor máximo nessa frequência seja 5, 6 nano no máximo. 5 ou 6 nano no máximo. A partir disso a frequência de ressonância cai significativamente, a gente sai fora da região de linearidade da resposta do modelo em alta frequência. E isso é um problema. Então, a gente tem aqui, se a gente limitar aqui em 5 e 6, o indutor, a gente consegue ver que a gente tem uma faixa apenas de representação de fase. A gente não consegue representar, por exemplo, uma fase de 15 graus. A gente não consegue representar uma fase de 165 graus nessa frequência. Ele vai ser... Conseguirmos, a gente consegue, mas vai ser mais difícil de modelar e obter na prática isso aí. Então a gente acaba limitando aí a solução. O que acontece? Se no meu conjunto de solução, aí vem uma estratégia simples, né? Se na minha otimização lá das minhas fases eu caio num caso assim, em que eu já sei que lá na frente vai me dar um problema, o que eu faço? Eu desloco todos em frequência. Então adiciono, vamos supor, mais 20 graus, mais 30 graus, eu faço um deslocamento em frequência de todas as fases. O que importa é a diferença de fase entre os elementos. Então eu posso ir lá e colocar onde eu tinha 10 graus, eu posso colocar 30. Então eu adicionei 20 graus em cada uma das soluções e eu consigo fugir disso aí, desse caso. Então é uma estratégia lá na frente. Isso que eu estou falando, a gente desconhecia, foi aprendendo ao longo do processo. A gente chegava lá na frente, na hora de construir, opa, deu problema, voltou, tinha que mudar tudo porque não comportava, porque o componente já saía bastante da região de linearidade, a gente já tinha bastante problema em construção. Tá? Então já estou passando aí algumas informações que são bem importantes. Então aqui, canal 1, 2, 3 e 4, cada canal tem o caso 1, 2, 3 e 4. Né? Então cada canal tem todos os casos de uma única antena. Né? Então aqui está todo o circuito o que está entre cada uma das saídas da chave, entrada ou saída das chaves. Então tem alguns casos que a gente não tem defasador, só temos uma linha de microfita lá, né? Essa linha, como ela é idêntica para cada canal, então não preciso me preocupar, porque a fase inserida com essa linha de transmissão é idêntica, tá? Por mais que a gente vai olhar depois o canal, a gente vai ver que entre ports o comprimento de linha é diferente, mas a gente não pode olhar dentro de um único canal, a gente tem que olhar entre canais. Então, o percurso 1 do canal 1 tem que ser idêntico ao percurso 1 do canal 2, e assim sucessivamente. Então, se eu adicionar uma seção de linha, não tem problema, porque no outro canal também vai ser adicionada aquela seção de linha. Tá? E aí nós temos todos os elementos envolvidos em cada um dos canais. Então, o par de chave de RF, aí temos aqui
os circuitos de pull-down, de sinalização LED, de controle. A gente poderia vir de uma Raspberry, ou poderia ser um Arduino, uma FPGA, não tem necessidade. A gente aqui, a nossa ideia é validar esse circuito, então a gente colocou uma chave mecânica mesmo, uma chave DIP, bem simples. E aqui nós temos uma porta lógica, então, para inverter aquele bit que eu comentei lá no início, para selecionar corretamente de dos pares de chave, a saída 1 e o outro a 4, né? Porque são espelhadas, né? Então isso aqui, e aqueles circuitos que eu mostrei anteriormente, os circuitos estão aqui entre esses pares de chave. Lá no início da arquitetura que eu mostrei, que nós propomos, nós temos um divisor de potência. Nós propomos aqui um divisor de Wilson, né? Em elementos concentrados também. Então a gente pegou cada um dos linhas de transmissão do Wilson tradicional, né, em tecnologia de microfita, e representou aquela linha com redes T ou Pi. Tá? Nesse caso são redes Pi. Tá? E aí nós temos uma entrada, 4 saídas, então a gente usou 3 divisores. O que mais eu tenho aqui para falar? A ideia é por que não usamos em microfita e usamos em elementos concentrados? Para compactar. Vocês vão ver que o divisor ficou muito pequeno. A ideia é integrar no avião e depois talvez integrar, encapsular até dentro da asa esses circuitos. Então, tudo o mais compacto possível. Por mais que mais para frente a gente vai ver que ele não ficou compacto, porque a gente criou um modelo de validação. Agora, com a aluna de mestrado, a ideia é juntar tudo, porque o conceito foi validado, num circuito extremamente compacto. Tá? Por que utilizamos o Wilson e não outros? Porque quando a gente trabalha com... Aí é um ponto bem caótico. Quando a gente trabalha com reconfigurabilidade, para cada conjunto de coeficientes que nós aplicamos nos terminais da antena, nós temos uma impedância de entrada diferente. Se nós temos uma impedância de entrada diferente, nós descasamos o circuito. Então não adianta eu ter a gente pega um elemento simples, projetamos para ter uma impedância de 50 ohms, perfeito. Colocamos outro elemento na proximidade, acoplamento mútuo entre os elementos. Dependendo das amplitudes e fases que eu aplico aqui, muda a impedância de entrada. Para cada um dos coeficientes que eu aplico, amplitude e fase, eu tenho uma impedância de entrada diferente. Podemos ter duas propostas. Uma é que a gente está estudando agora, de técnicas de casamento aí adaptativas, né, digamos assim, reconfiguráveis também. E outra é avaliar, integrar na função objetivo, para que aquele amplitude e fase otimizada não produza uma reflexão acima de tal valor. Pode ser um outro peso lá na função objetivo. Tá? E aí a gente pode modelar, buscar através do modelamento, prevendo esse problema de descasamento de impedância. Aqui, praticamente todos eles, na reflexão, para todos os pesos ficou, no pior caso, menos 9,5, 10 dB. Para todos os coeficientes possíveis. Tá? E aí teve casos que foram melhores, depende os pesos que você aplica. Meu Deus. Esse é um problema. Tem os parâmetros S, vamos seguir. Vamos dar um... Projetamos as linhas de stripline, CPW, para os circuitos atenuadores, chaves e defasadores. Tá? Pedância característica, 50 ohms, linha simples, definimos o gap, o laminado com baixas perdas na faixa de micro-ondas, um Rogers. Para o divisor de potência, a gente poderia projetar em CPW, mas a gente optou em microfita. Talvez no futuro tudo vai ser em microfita. A gente está definindo isso. Porque o que acontece? A gente consegue, com o CPW, a gente consegue controlar a largura da linha usando os gaps, né? Então a gente consegue deixar a linha mais estreita. Isso na hora de chegar num componente SMD, que a gente está trabalhando com tecnologia 0402 Imperial, a gente não chega com... não precisa truncar, chanfrar tanto lá no pad, né? Então, é uma das vantagens. Bem simples aí, ó, a rede T, isso já dentro do software, a gente modela os pads, a gente insere... basicamente, a gente tenta modelar o mais próximo possível do elemento físico que nós vamos utilizar, já prevendo tudo. Efeitos de acoplamento, entre linhas, efeitos de pad, efeitos parasitas, de tal forma a corrigir possíveis distorções que ocorrem. Então, a gente consegue ver o quê?
a gente calcula, pega os valores calculados, leva para dentro do simulador eletromagnético, simula, a gente vê que já não obtemos a fase desejada, muitas vezes, quase sempre. O que acontece? Os efeitos parasitas mudaram o valor efetivo do componente. Então, o que acontece? A gente passa por um processo de otimização. Cada componente lá do circuito é otimizado, ajustado, digamos assim, para os valores comerciais e para compensar esses efeitos. Rede Pi, dos atenuadores, os valores otimizados, pode passar, por favor. Aqui o comportamento da fase do circuito, né? Para diferentes valores dos componentes, né? Como que eles se comportam em frequência, a gente pode ver que para fases mais baixas tem um comportamento linear, a partir disso já começa a ter uma variação mais abrupta da fase, isso é importante na análise dentro de uma banda, né? TIP, então a gente consegue ver aqui a rede Pi, então de 0 a menos 180, na outra anterior de 0 a mais 180. E os valores componentes. Volta para mim, por favor. A gente consegue ver aqui que os indutores, para esses casos aí de fase, o pior caso aí foi 3 nano, né? O valor mais significativo, né? Volta no anterior. Tem um caso ali de 15 graus que tem 12 nano. Esse caso, na hora de implementar, vai dar problema. Então a gente já vai lá, descarta essa solução e faz aquele shift em frequência, para todos os casos, for o caso. Pode passar, por favor. Aqui são o que fica entre os canais, a gente simulando e validando, então a gente vai executando por partes, né? Monta um atenuador, monta um defasador, valida ele, ok, depois junta o atenuador e defasador, simula, valida tudo, faz todas as simulações, um modelo mais compacto. E depois a gente avalia o que saiu de cada um deles e compara com o meu otimizado. Atingiu a expectativa, está dentro de uma determinada margem de erro, está ok, avançamos e vamos para a parte de construção. Então aqui são os 4 canais projetados, que a gente consegue ver. Esse espaço aqui é para chaves DRF, circuitos de pull-down, filtro, onde a gente inseriu a chave DIP, tá? Aqui são os circuitos atenuadores e defasadores que ficam entre as chaves. Isso que eu falei da linha de transmissão, ó, existe uma linha aqui, mas esse comprimento é idêntico a esse aqui, que é idêntico a esse aqui e esse aqui. Então, quando eu acionar, por exemplo, o caso 1 do canal 1, eu seleciono essa linha, a mesma coisa eu seleciono essas linhas. Então, os comprimentos são iguais. Eu não preciso me preocupar que essa linha tem uma diferença de comprimento nessa linha, onde impactaria na minha fase, né? Então, já é tudo pensado. E aqui o circuito DC de alimentação da minha chaves de RF, chaves absorvedoras. Pode passar. Aqui meu divisor Wilson. O divisor, somente o divisor é isso aqui. Aí você pode olhar, não ficou tão compacto. Sim, mas, porque aqui a ideia era validar o modelo. Volta anteriormente. Quando eu colocar um canal ao lado do outro, eu tenho um espaçamento entre os canais no modelo de validação. Então eu já fiz um divisor, né, para deixar na mesma largura e fica mais fácil depois de conectar, colocar adaptadores, uma transição ali. No futuro é integrar tudo, né? Como a gente validou cada um dos blocos, é integrar tudo. Todo divisor compacto ao circuito todo compacto em uma única placa. Pode passar, por favor. Então aí, o que vai acontecer? Essas linhas vão ser desprezadas, essas linhas vão ser desprezadas, isso aqui vai ficar exatamente aqui, isso aqui vai ficar exatamente aqui, isso aqui não vai para um conector. Isso aqui já vai ser na entrada da chave de RF. Então já vai ficar tudo bem compacto. Aqui são os parâmetros S. Então, que a gente analisa e avalia, o divisor está ok? Está dividindo igualmente? Sim. Está inserindo diferença de fase entre as saídas? Não, que é o objetivo. E aí a gente vai avaliando os parâmetros S e verificando se atende às especificações. Por favor. Aqui a rede de antenas que também a gente construiu. Nós exportamos o modelo e mecanicamente a gente construiu essa rede de antenas. Nesse primeiro diagrama a gente consegue ver os diagramas ativos na aeronave, né? Então, se a gente alimentar somente a antena 1, qual é o diagrama de radiação? A gente consegue ver que aqui a gente tem um campo significativo e aqui já decaiu 10 dB. Então, a gente trabalhar com um elemento só, a gente vai ter um decaimento de 10 dB, até mais, numa determinada direção, que a gente não quer, né? Outros casos, por exemplo, em vermelho, tem um nulo aqui, o verde também tem um nulo aqui. Então, por isso que a gente trabalha com uma rede de antenas. Porque aí, combinando todos esses diagramas, de cada um dos elementos ativos, né, determinando suas amplitudes e fases, a gente chega nesses diagramas que a gente especificou. Isso aqui já é na saída após eu
uma coisa assim, eu peguei os diagramas ativos, o fluxo, peguei os diagramas ativos, levei para minha ferramenta, determinei a amplitude e fase, olhei os diagramas. Ok, atenderam. Esses diagramas aqui já não são esses diagramas otimizados, já são após passar por todos os circuitos que eu projetei, em nível de software. E já estou dizendo, opa, atendeu minhas especificações. E aí depois a gente vai para outro nível, que é o nível de construção e medição, comparando com esse nível aqui. Que aí já entra distorções provocadas pelas tolerâncias dos componentes que a gente não tem como saber. Eu vou lá e compro 2 indutores. Ele diz que a margem é mais ou menos 5%. Um pode ter 0, o outro pode ter 5%. Então a gente acaba tendo diferença um pouco na hora de construir. Divisor Wilson construído. Apresenta uma isolação muito boa entre portas, que era o caso. Falei antes da impedância, fiquei falando que a impedância muda, que vai ter o descasamento, mas a finalidade era falar do divisor, porque o divisor Wilson tem saídas isoladas. Então, por mais que eu tenha reflexão, a reflexão provocada num caso não vai acoplar na outra porta de saída. Então, não vai interferir entre os canais devido à reflexão do descasamento de impedância. O descasamento já está previsto no meu algoritmo. Eu tenho que chegar com o peso, incidir com aquela amplitude e fase. O descasamento que tem, que é pequeno, ele já está sendo considerado no meu algoritmo. Então, já está se pensando que vai ter aquela reflexão, e após ter a reflexão, vai resultar transmitido para a antena uma amplitude de uma determinada fase, ou seja, a tensão total nos terminais, que é a tensão incidente mais refletida, que vai atender, né, aquele peso. Então, não tem problema nenhum. O que eu não pode é que um canal, devido à reflexão, interfira no outro canal, que aí eu produzo uma bola de neve, né? Porque aí eu mudo a amplitude do outro canal, mudando a amplitude de fase, tem um acoplamento, tem os parâmetros S entre os elementos da rede, já muda a impedância, aí descasa tudo e aí vira uma bagunça completa, tá? Construído, protótipo, cada canal aqui. A base inferior, abaixo dessa imagem, a gente consegue ver o circuito de alimentação DC. A chave DIP, que seleciona aí os 2 bits. Tem um bit só para ligar e desligar. Uma porta lógica e cada canal. Ficou bem amplo. Amplo não, o circuito todo ficou assim, mais ou menos, nessas dimensões. Mas isso aqui foi feito em forma de slots. Porque, por exemplo, se dá problema nesse canal, eu tiro ele. Ele fica tipo um pente, né? Um slot. Tiro, levo ele para a bancada, corrijo, levo ali e faço avaliações. Então ficou mais para fim de debugar o projeto. Pode passar. A rede de antena já instalada dentro do Near Field Scanner. E aqui já o circuito divisor, alimentando cada um desses canais. E esses canais, sair desses 4 canais é conectado nessa rede de antena, tá? Que também a gente construiu mecanicamente lá. Por isso que eu falei que o divisor ficou mais amplo para ficar a entrada do canal alinhado com a saída do divisor. Mas a ideia é depois integrar tudo. Pode passar. As respostas, então, medidas do canal, amplitudes e fases. Então, a gente analisa dentro de uma determinada faixa de uma banda. Então, as amplitudes têm uma variação aceitável de amplitude, uma variação aceitável de fase, mantendo o valor otimizado lá no processo. Pode passar. Para o caso 2, também atende às especificações nossas. Caso 3, pode passar. Atende. E o caso 4 também atende. Então, isto foi medido. É isto que vai estar sendo entregue nos terminais das antenas, basicamente. Tá? Pode passar. Aqui tem os casos, né, de amplitudes e fases. A gente consegue ver aqui que a gente poderia comparar essa tabela com a tabela lá inicial otimizada. A gente vai ver que as fases ficaram bem próximas. Eu não me lembro agora o erro que foi, mas o máximo de erro foi em torno de 10 graus na medida, 10 ou 11 graus medidos. Já depois de construir tudo, com toda a variação dos elementos, 11 graus em torno. Volta um pouco. A amplitude a gente pode ver que os valores lá iniciais otimizados, eles estavam normalizados. Aqui eu já não normalizei. E tem a parte do divisor de potência aqui também. Então, cada saída já estaria, no melhor das hipóteses, 6 dB abaixo da entrada. O que lá na minha otimização inicial a gente não sabia, né? Isso não vem ao caso. Então, o que importa é a diferença de amplitudes entre os canais, basicamente, em dB, né? Pode passar. Aqui é o setup todo, rede de antenas instaladas no Near Field Scanner. O circuito, então, acoplado aqui na minha rede de antenas, e aqui ao lado minha simulação com a minha medição.
Então, para cada um dos casos, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, a gente consegue ver uma boa concordância entre as medidas e a simulação eletromagnética. Então, a gente acabou validando todo o processo, desde modelagem, desde otimização, algoritmo, essa interface entre ferramenta comercial com a ferramenta que a gente desenvolve no laboratório, modelagem, detecção de problemas de projeto, até a gente conseguir, sim, ter um protótipo que atenda às especificações do projeto. Tá? Pode passar, por favor. Então, aqui nas considerações finais, eu comento um pouco da vantagem desse circuito, apenas utilizando 2 bits. No caso, se fôssemos utilizar as duas redes já embarcadas, seriam 3 bits. Aí eu faço uma comparação entre o atenuador e alguns atenuadores comerciais e falo da complexidade. Então, como exemplo, um defasador de 4 bits, 16 possibilidades, a gente não tem por que ter tudo isso, não tem por que a gente poder representar uma fase 0, 22,5 e assim sucessivamente, que é a precisão dada por esses 4 bits, se a gente já sabe de forma assertiva, a priori, quais são as fases e amplitudes que a gente quer. Então a gente consegue diminuir o erro. Comentei do erro medido em bancada, que foi em torno de 11, 12 graus. Se eu fosse usar um atenuador, um defasador digital, só para vocês terem uma ideia, se eu fosse usar um defasador digital de 4 bits, o incremento é de 22,5 em 22,5. Então se eu precisar, vamos supor, eu calculo lá e tenho 14 graus. Eu vou usar a configuração de bits para ter 0 ou 22,5? Já vai ter um erro de fase significativo aí. Muito maior que o meu erro, além dos preços, o custo mais elevado. Então, com essa técnica, eu consigo minimizar o máximo do erro, porque eu posso ir lá e ajustar aquele circuito que tem lá no meio. Né? E aí, consequentemente, reduzir ainda mais o erro. Né? Então, essa é a vantagem, além dos bits de controle. Deixa eu me lembrar se tem mais alguma coisa importante aqui para falar. Pode passar. Acho que não. Era isso. Muito obrigado.